eu sou o Thiago, estamos aqui hoje para falarmos sobre ética no sistema de informação. Em suma, a ética é o ramo da filosofia que trata do que é certo ou errado. É importante perceber que o que não é ético não é necessariamente legal. Mas na maioria dos casos, o indivíduo ou organização, diante de uma decisão na qual deixará a ética de lado, não está considerando obedecer à lei. Nas organizações, as definições para certo ou errado nem sempre são bem claras, e assim acaba sendo necessária a criação do seu próprio código de ética. Essa ética, no ramo que nós escolhemos como carreira, está intrinsecamente ligada a alguns pontos muito importantes. Pontos esses que trataremos agora para que possamos ter uma melhor compreensão da importância desse assunto. O primeiro ponto a ser tratado é a privacidade. A privacidade nos levanta questões simples, como o respeito que deveríamos empregar ao trabalhar naquilo que pode ou não ser revelado, incluindo quais as garantias devem ser trabalhadas para que determinadas informações continuem privadas. E trata também com questões mais complexas de privacidade, como o que se pode manter confidencial caso a informação em questão se encontrar em esfera judicial. Em muitos países existem regras que são seguidas em decisões judiciais, que não colocam o direito à privacidade como absoluto. Principalmente quando o direito à privacidade em análise coloca em xeque o bem-estar comum ou a soberania do país. Essas regras deixam claro que em determinadas situações será difícil impor coercivamente o regulamento de privacidades. Por conta disso, a privacidade é um dos pontos mais polêmicos do Marco Civil da Internet, que desde 2014 nos garante inviolabilidade à intimidade e da vida privada, a preservação do sigilo das comunicações privadas transmitidas ou armazenadas, a proteção contra o fornecimento de dados pessoais coletados pela internet a terceiros sem prévio consentimento do titular, o direito a informações claras e completas sobre o tratamento de dados pessoais, e a prerrogativa do consentimento expresso e destacado sobre o tratamento de dados pessoais. Agora vocês acompanharão o segundo ponto fundamental do nosso tema. Algo muito eficaz, mas que é demasiadamente usado para justificar o mau uso ou a exclusão da ética nas tomadas de decisões. Boa noite, eu me chamo Eric e eu estarei falando sobre utilitarismo. Teorizada pelo final do século XVIII e no início do século XIX pelos filósofos Jeremy Bentham e seu amigo John Stuart Mill, essa doutrina ética tem o objetivo de priorizar o bem coletivo, independente de ser ético ou não, caso hajam consequências, que elas sejam as menores possíveis. Para departamentos de estatísticas do governo, engenheiros de software, manchetes de jornal, entre outros, isso soa muito bem, mas devemos tomar muito cuidado ao falar sobre esse assunto. Saibam que milhares de pessoas aparentemente inocentes foram mortas por drones e seus algoritmos do governo dos Estados Unidos no Iêmen, justamente por uma abordagem utilitarista norte-americana. Ainda assim, o utilitarismo de fato funciona e foi responsável por muito progresso nos últimos 200 anos. O problema é que a comunidade se preocupa muito pouco com casos excepcionais. Então, o utilitarismo se mostra muito eficaz e se tornaria uma ótima manobra se fosse usada juntamente com a ética. Boa noite, meu nome é Victor e irei falar sobre a acurácia, que é um ponto muito importante nesse assunto e que não podemos deixar de mencionar. A acurácia é exatidão e precisão em uma mediação ou no resultado apresentado por um instrumento de medição. Em relação a sistemas da informação, ela está relacionada à exatidão dos dados, que, caso estiverem errados, podem trazer graves problemas. Podemos usar como exemplo um cliente indo ao banco fazer um empréstimo. Se caso ele for um mau pagador e o banco não tiver a acurácia na hora de ver suas informações, poderá ter um prejuízo financeiro gigantesco. Um outro exemplo que podemos utilizar é a de uma competição de tiro ao alvo. Neste exemplo, tem quatro participantes. O primeiro teve precisão, pois todos os tiros foram perto um do outro, e acurácia, pois acertou bem no meio. O segundo também possui acurácia, pois chegou bem perto de seu objetivo, porém sem precisão, já que seus tiros foram longe um do outro. O terceiro já é ao contrário, seus tiros foram bem pertos, porém longe do alvo. E o quarto não teve nenhuma, já que foram todos espalhados e longe do alvo. Esses tipos de problemas são bem comuns de ocorrer. No entanto, para haver a certa utilização da acurácia, é necessário encontrar algumas respostas. Quem é o responsável pela acuidade dos dados e informações?
Quem é o responsável pelo armazenamento desses dados e informações? Quais os processos que garantem a acuidade dos dados? E o que os responsáveis dessa área fazem para assegurar essa equidade? Quando a empresa obter essas respostas, ela conseguirá atingir um alto nível de acurácia. Boa noite, meu nome é Renato e eu vou falar sobre proteção e propriedade intelectual. Diz respeito à propriedade intangível criada por indivíduos ou organizações que é protegida por lei, segredo comercial, patente e direito autoral. O direito à propriedade é claramente assegurada na Carta Constitucional de 1988. É comum atualmente a sociedade deparar-se com ampla variedade da pirataria, que no caso envolve apropriação, reprodução e utilização de softwares protegidos por lei, sem a devida autorização. Portanto, além da Constituição, o Brasil criou uma ampla gama de legislação para que haja uma ação efetiva nessa questão ética, além de decretos, medidas provisórias e outras normas. Os principais produtos pirateados são roupas, livros, software e CDs. A pirataria é considerada por muitos especialistas como um crime do século XXI. Atualmente, movimenta mais recursos que o narcotráfico. Lembrando que dados, hoje em dia, valem mais que o petróleo. Boa noite, meu nome é Monique e vou falar sobre um dos principais pontos importantes, que é acessibilidade. E o que ela significa nesse tema? Reserva-se a capacidade das pessoas obterem o acesso às informações e aos sistemas de informações. Então, em um determinado sistema, é preciso evidenciar quais serão as informações que os usuários ou colaboradores da instituição podem ou não ter o direito de acessar aquele conteúdo, estabelecendo garantias para que estas informações sejam realmente acessadas por pessoas que são devidamente autorizadas. Sendo assim, se não houver esse controle e gerenciamento de acesso, o que teremos? Os efeitos prejudiciais da tecnologia da informação, que atualmente são causadas por pessoas ou organizações que não agem de acordo com a responsabilidade ética. E é esse ponto, e é esse tipo de atitude que tem o potencial para causar grandes prejuízos. Prejuízos para pessoas ou organizações e etc. Um exemplo seria o vazamento de dados ou informações confidenciais da organização sendo utilizada de má fé e sem autorização. Por outro lado, os sistemas da informação nos proporcionam uma ampla variedade de benefícios e a toda a humanidade, e facilitando vários processos de nosso dia a dia ou solucionando problemas de várias organizações. Sendo assim, essa é a maior motivação para que nós, que gostamos da tecnologia e futuros profissionais da área, pratiquemos nossas tarefas sem abrir mão das nossas responsabilidades éticas. E agora veremos alguns exemplos famosos de momentos em que a ética em sistema da informação foram deixadas de lado em prol de busca por resultados. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to the committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value.
Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public had been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah. With the powerful people that are involved. But I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Olá, boa noite, meu nome é Thaís. Eu sou o Diego. E nós vamos falar sobre o documentário Privacidade Hackeada, da Netflix. O Projeto Alamo, ele investe mais de $1 milhão por dia no Facebook, em troca de dados. O Facebook alega ter coletado mais de 5 mil dados de cada norte-americano. E como eles são obtidos? Através do perfil de cada usuário. Exemplo, você acha que só o que você publica no Facebook pode ser visualizado? Não. Nesse projeto, até as mensagens privadas são acessadas. O Projeto Alamo, com a compra desses dados, impactaram diretamente as eleições do Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Ele pertence à empresa Cambridge Analytica. Essa mesma empresa foi a principal responsável pelo Brexit, que é a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Decisão essa que foi tomada por plebiscito de eleitores. Seus dados analisados e usados como manobra publicitária de percussão destinado aos eleitores, com potencial de aceitação do Brexit. E agora o Diego vai falar mais sobre o assunto. Falando um pouco mais sobre o assunto, Steve Bannon é o vice-presidente da Cambridge Analytica. Ele é o precursor da famosa frase: se quiser realmente mudar a sociedade, primeiro terá que destruí-la. Ele está diretamente ligado à eleição de Jair Messias Bolsonaro e toda a fake news utilizada na sua eleição. Em Myanmar, um país ao sul da Ásia, há evidências que o Facebook foi usado para incitar ódio racial que causou um genocídio no país. Os dados que esse documentário nos mostra evidenciam que essas pessoas e essas empresas brincam com a psicologia, às vezes de um país inteiro, sem autorização ou conhecimento das pessoas. Tudo isso no contexto de um país democrático. Seja um indivíduo que teve sua privacidade violada, seja por uma nação inteira manipulada, ou por genocídio. A pergunta que fica é: até quando deixaremos a ética de lado em prol dos resultados? Cell phones go in the microwave. Dare I ask why? It blocks UHF frequencies. Before we get onto the stories, I need to know more about you. I'm 29 years old. I work as a private contractor for the NSA, for the CIA. I've worked in various jobs in the intelligence industry for the last 9 years. Listen, they're gonna come for me. And now that we've made contact, they're gonna come for all of you too. How about we just start with your name, okay? My name is Edward Joseph Snowden. What was it you were doing again? Doing analysis for the State Department. Don't be shy. I don't want anyone else. The modern battlefield is everywhere. How is this all possible? Think of it as a Google search, except instead of searching only what people make public, we're also looking at everything they don't. I know about your conversations. What is this? Leave that there. Are they watching us? The house is bugged. By who? One man can stop the motor of the world. What was it about this job that makes it more important than your life?
Snowden has been charged with espionage. You have no idea what it's like to be accountable for other people's lives. Are you going away? Boa noite, sou Jefferson. Boa noite, meu nome é Bruno. Agora iremos falar sobre o documentário Snowden. Falando nessa balança que ora pende a favor da ética, ora a favor de resultados, como vimos anteriormente, privacidade virtual é um assunto realmente muito sério, sendo que não havendo consentimento diante de uma divulgação de um dado ou de uma informação, pode culminar em diversos problemas. E o caso mais famoso de invasão de privacidade e espionagem virtual foi divulgado nos últimos anos, precisamente no ano de 2013, no qual foi delatado por Edward Snowden. Mas, primeiramente, quem é Edward Snowden? Edward Snowden é um analista de sistemas, ex-administrador de sistemas da CIA, além também de ter sido um ex-contratado da NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Agora, iremos adentrar com mais precisão nesse caso todo. Edward Snowden tornou público detalhes de vários programas e sistemas de vigilância global da NSA, através dos jornais The Guardian e The Washington Post, sendo eles o principal, o programa de vigilância chamado PRISM, sendo também o próprio programa um programa secreto governamental. E assim sendo, foi reunido essas informações todas através dos servidores do Google, Facebook e da Apple. Agora passo a palavra para o Jefferson. Essas espionagens se deram em vários países da Europa, Ásia, Oriente Médio, América Latina, entre eles o Brasil, inclusive fazendo monitoramento de conversas da então presidente Dilma Rousseff com seus principais assessores, assim como fez com vários outros presidentes e chanceleres de diversos países. Hoje, Edward Snowden se encontra foragido na Rússia. Todo esse caso de Edward pode ser visto em um filme na Netflix chamado Snowden, assim como o documentário Privacidade Hackeada, esse produzido pela própria Netflix. Boa noite, meu nome é Jean. Eu vou explicar para vocês um pouco do paralelo da ética na tecnologia e a segurança. Semelhança entre ética e segurança. A segurança da informação na tecnologia é uma ferramenta estratégica que visa proteger a empresa de vários problemas, como, por exemplo, prevenir ataques virtuais, proteção de informações reservadas em ambientes virtuais e etc. Assim como a segurança, a ética na tecnologia da informação trata de prevenir que os sistemas de software prejudiquem os usuários ou qualquer outra pessoa. É preciso construir um nível básico de proximidade e confiança em questões éticas na indústria tecnológica, assim como estar basicamente próximo com a segurança. Para isso será necessário que todos nós pensemos ativamente sobre a ética em nossa área. Finalizo com uma reflexão. Por que nós, futuros desenvolvedores, não assumimos a responsabilidade de sermos a última barreira na defesa contra códigos antiéticos de produção?